Dos colóquios do IQISC foi justamente conhecer um pouco mais o que os colegas fazem, né? Quer dizer, um pouco mais aberto, mas os colegas do Instituto, que muitas vezes a gente não sabe o que é que o vizinho de sala faz. Então, isso aqui que foi a ideia inicial dos colóquios, e agora nós decidimos fazer uma edição especial desses colóquios para celebrar os 30 anos do nosso Instituto, né? Quer dizer, esse ano já tivemos várias celebrações, né? Que foi um divórcio não litigioso da física, né? Que eles estão celebrando também os seus 30 anos, e tem sido muito importante para a gente, né? Quer dizer, além das comemorações, para rever um pouco a nossa história, não é? Lembrar um pouco do que nós construímos ao longo desses 30 anos. Eu preciso agradecer muito ao professor Montanari, o nosso vice-diretor, e a professora Maria Olímpia, e a professora Elizabeth Assaf, né? Que estão juntas, os três estão juntos nessas... E o senhor Alexandre também, não é isso? Alexandre também. Estão juntos nessa série de comemorações. E, em especial, o nosso evento de hoje é muito importante para mim. Nós teremos a apresentação do professor Miguel Neumann, e eu preciso dizer que o meu contato com o professor Miguel começou antes de eu vir para São Carlos, né? Quer dizer, eu fazia graduação em Natal, e o que mudou minha vida desde aquela época foi o contato com o professor Hélio Catena Júnior. Então, eu sou engenheiro não praticante, né? Quer dizer, eu fiz engenharia química, mas nunca fiz nada na engenharia, graças ao professor Hélio Catena, que eu conheci no começo da minha graduação, e mudei completamente para química. E eu vim saber isso muito tempo depois, que o professor Scatena tinha sido aluno do professor Miguel aqui no mestrado. Então, só quando eu vim para São Carlos, que muito do que eu aprendi aqui, muito do que eu vivi aqui em São Carlos, eu comecei a entender que a formação que eu tive desde a graduação tinha uma influência do professor Miguel através do professor Hélio Catena. Então, é uma coisa muito importante para mim estar aqui hoje, né, nessa condição de assistir uma apresentação do senhor sobre vários aspectos da sua carreira. E aqui no Instituto, não é, eu tive várias oportunidades de interagir com o professor Miguel, que eu falo isso aqui em todas as ocasiões, então já me ouviram falando isso, não é nenhuma inverdade falar. Os 3 melhores professores que eu tive na minha vida, tá entre eles o professor Miguel. Eu fiz cinética química avançada com o professor Miguel, fiz quântica em Natal, cinética química também em Natal, com o professor Hanna Safier, que nos deixou há pouco, e com o professor Francisco Narte, que eu tive também aula de termodinâmica avançada. Então, foram os melhores professores que eu tive durante a minha carreira, não é? E eu devo muito, portanto, ao professor Miguel. Então, foram várias ocasiões, eu me aconselhei com o professor Miguel em inúmeras ocasiões, né? Até depois que eu ingressei aqui como professor, e claro, né, como todos os relacionamentos de longo prazo na vida, eu também tive alguns conflitos com o professor Miguel, mas que foram muito construtivos, né, que me ajudaram muito na minha carreira. Então, é uma satisfação enorme, professor, tê-lo aqui. Eu fico pessoalmente tocado com essa edição especial dos nossos colóquios em tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora à professora Maria Olímpia, que vai falar as coisas realmente formais e importantes do nosso evento de hoje. Muito obrigado, professor. Boa tarde, professor Hamilton. Boa tarde, professor Miguel. Boa tarde à família. Boa tarde a todos. Na página do IQISC, nós temos uma aba da Comissão de Cultura e Extensão. Nessa aba, nós temos o Centro de Memória Digital. Na aba do Centro de Memória Digital, nós temos uma aba, por sua vez, que é a História Vivida. O que é a História Vivida? A História Vivida tem por objetivo fazer com que todos nós conheçamos e nos emocionemos com as pessoas que construíram a história do nosso Instituto. Desde aquelas que chegaram onde não havia nada, antes do IQISC, antes mesmo do IFQISC, e fundaram os alicerces das primeiras ideias deste grande lugar, que fizeram desta casa a sua casa, as que aqui se aposentaram e as que cedo nos deixaram. Nessa página, então, nós temos todos os servidores docentes e não docentes que já passaram por aqui. Todos eles fizeram desta casa, então, uma grande
a grandeza do que ela é hoje. São vários nomes. Eu gostaria de falar de cada um em particular, o que representa para o Instituto, o que cada um representou também para mim. Eu adoraria falar do professor José Talamone, que foi a pessoa que me recebeu em seu laboratório há décadas atrás, há muitas décadas atrás, que me recebeu tão gentilmente, tão efusivamente, tão carinhosamente em seu laboratório. Então, eu, em nome da comissão, gostaria de homenagear todas essas pessoas aqui na figura do professor Miguel Neumann. Tá? Professor Miguel Neumann, sinta-se o representante de todos eles. E muito obrigada por ter aceitado essa nossa singela homenagem. Viu? Muito obrigada. Viu? Agora a plateia é sua. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Maria Olímpia. Obrigado a todos por vir. Depois de tanto tempo, faz 15 anos que deixei de ser professor regular, né? Agora tive um tempo mais como professor sênior e agora já não sou mais professor, sou ex-professor. Então, o que eu vou falar neste momento, vamos dizer que me convidaram para fazer minha história. Então vou trazer minha história e basicamente o que eu acho que consegui fazer na USP durante os últimos 50 anos. E isso vai estar entremesclado, misturado com algumas de minhas ideias, que às vezes não são as ideias de todo mundo, mas que eu sempre defendi, que por isso em alguns momentos tive atritos com algumas pessoas. Então, bom, este sou eu. Como disse aqui, nasci faz muito tempo, em 1938, sou libriano, né? Fui professor da USP, professor titular desde 1990, bolsista de produtividade científica no CNPq, e na minha carreira tive mais de 150 trabalhos publicados em revistas científicas e orientei 47 teses e dissertações em total. O histórico pré-USP que aparece aqui é que eu fiz antes de chegar na USP. Eu me graduei em Buenos Aires em 1962, 57 a 62 fiz a graduação, depois fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado na Inglaterra, fui contratado como professor na Universidade de Los Andes, na Venezuela, e voltei na Argentina em 1975. Minha história da pós-graduação é mais ou menos não é muito agradável, no sentido que quando estava acabando meu doutorado, em 1966, teve uma revolução militar na Argentina e eu fui preso, espancado e demitido da universidade. E justamente nessa data que teve a intervenção na universidade, era o dia que ia ser aprovada minha bolsa de pós-doutorado na Inglaterra. Então fiquei sem trabalho, fiquei sem bolsa, fiquei praticamente sem nada. Por sorte eu consegui trazer para minha casa minhas anotações e eu escrevi minha tese em uma letra 22, aquelas máquinas velhas de escrever, e entreguei antes de sair. Como ia ir na Inglaterra para fazer pós-doutorado, de pura teimosia, e depois de conversar com minha esposa, né, que chegamos à conclusão que íamos ir mesmo para a Inglaterra. Então a gente, com as poucas poupanças que tinha, comprou uma passagem e fomos para a Inglaterra. E aí consegui um posto, na posição de pesquisador pós-doutoral em Southampton, onde fiquei 2 anos. Depois desses 2 anos,
minha opção era ou ir à África, onde tinha várias universidades pedindo professores, e apareceu uma possibilidade de ir à Venezuela. Aí optamos por ir para a Venezuela, ficamos 4 anos na Venezuela, e era ainda a época boa da Venezuela, não era a Venezuela atual, era a Venezuela de 1968, que estava mais ou menos saindo da melhor época da exploração petrolífera lá. Então, aí fiquei trabalhando, mas em 1972 as coisas tinham mudado na Argentina e o governo, que era também dos militares, que era a continuação daquele governo que me fez sair da Argentina, mudou um pouco, fundaram novas universidades, e tinha uma universidade nova que tinha sido fundada no interior da Argentina, em Rio Cuarto, onde tinha vários de meus ex-colegas de Buenos Aires, e optei por ir para lá. Infelizmente, em 1975, se repetiu a mesma história. Teve primeiro um governo peronista, que por minhas posições me meteram preso mais uma vez. Fui demitido, e depois veio o governo militar, que também me demitiu. Então, fui demitido 3 vezes, que deve ser talvez um recorde para as universidades argentinas. Então, essa é a minha pré-história antes de chegar na USP. Então, que pesquisas eu fiz antes de chegar na USP? Porque eu vou centrar tudo isso na parte de pesquisas. Meu doutorado em Buenos Aires foi sobre cinética em fase gasosa. E nessa cinética de fase gasosa me permitiu aprender várias técnicas, inclusive de cinética em solução, que depois segui estudando na Universidade de Southampton, na Inglaterra, e todo isso me permitiu começar um estudo sobre cromatografia já na Universidade de Venezuela, na Universidade de Los Andes, em Venezuela. E a gente aproveitou que tinha já um conhecimento de linhas de vácuo, e o que a gente fazia era correlacionar dados cromatográficos com espectroscopia de infravermelho e absorção sobre a superfície. Conseguimos nesse momento, que a gente fez junto com um colega americano que estava na mesma universidade, colocamos dentro da cela, colocamos a cela de espectroscopia dentro de um sistema cromatográfico e medíamos a absorção de gases sobre os absorventes cromatográficos e sobre a lumina. Então, esse foi um trabalho que fizemos já de cromatografia e que nos deu, talvez, a base para os primeiros estudos que fizemos quando chegamos aqui no Brasil. Quando estava na Argentina, segunda época na Argentina, a gente não teve tempo de fazer nenhum tipo de pesquisa, porque quando estava todo pronto, teve aquela intervenção militar nas universidades. E aí, em 1975, ou seja, fim de 74, quando fui demitido da universidade, estava sem trabalho, eu recebi uma carta de uma ex-colega minha, Alicia Batana, que era professora da Universidade Federal, dizendo que tinha no Instituto da USP, tinha uma vaga para professor de cinética. Então, sem muito pensar, decidimos que íamos vir para o Brasil.
Então, eu peguei um avião praticamente a semana seguinte de receber a carta. Cheguei aqui na véspera do Natal de 1974. Quando eu cheguei, fui a ver a esta pessoa, a Alicia, ela não estava. Então eu me encontrava perdido no meio de Brasil, de São Carlos, sem conhecer ninguém, sem saber o que fazer. Mas, por sorte, o motorista do táxi que me estava levando falou que conhecia um argentino. Aí me levou na casa desse argentino, que resultou ser o professor Avaca. E o professor Avaca tinha sido meu colega em Buenos Aires, tínhamos estudado juntos, e além disso, tínhamos convivido durante um tempo na Inglaterra, né? Então eu passei o Natal com ele e com o Ernesto Gonçalves, que também foi meu colega na Universidade de Buenos Aires. Então, no dia seguinte, depois do Natal, passamos Natal aí com as famílias. E depois disso, fui a ver o que se podia fazer e a conversar com o chefe do departamento de Química no velho prédio do IFKisky. Aliás, não era IFKisky, era IFKisky, el Instituto de Física y Química de San Carlos. Este prédio era onde estava, agora está o CDCC, e neste prédio estava a física, estava a química, e tudo que esto acabou. E tudo o que tinha aqui era uma série de quartos divididos por tabiques de madeira, sem praticamente nada dentro, exceto as escrivanías e umas cadeiras. E acho que o único equipamento que tinha era... Então, era o único que tinha e era a única pesquisa que se fazia. Não, tinha outra pesquisa mais que se fazia, o professor Bodan, sobre algumas areias do litoral, mas que não lembro muito bem como era isso. Vamos falar das coisas que a gente faz e do que eu fiz durante minha estadia destes 50 anos na USP. A coisa mais importante é a docência. E falando em docência, vamos dizer, minha especialidade era cinética química, certo? Mas, obviamente, eu sempre pensei que todo mundo que é professor no Instituto de Química tem que ter condições de oferecer qualquer disciplina básica do bacharelado. Ou seja, não importa se você é cinético, tem que saber como dar química orgânica, tem que saber como dar história da ciência, tem que saber quântica. Tanto assim que as disciplinas que eu ofereci são todas estas que efectivamente em algum momento ofereci, e sobretudo quero ressaltar a química quântica, que eu acho que é uma das disciplinas mais importantes e que todo mundo deve cursar essa disciplina para entender química. Tanto se você é químico orgânico, inorgânico, físico-químico, o que for. A quântica eu acho que é a base de saber todas as especialidades de química. Aqui quero contar uma anécdota interessante. Eu di cinética química para a primeira turma, acho que o Edson estava presente, e tem uma história com o Arthur, que foi quando levei o primeiro choque cultural de vir da Argentina, todos formais de gravata, e chamando as pessoas de senhor professor, Neumann, etc. Aí me aparece o Arthur de chinelo, regata e short, né? Então foi um choque cultural e chamando-me Miguel. Como que Miguel? Era professor Neumann, não era Miguel.
Foi o primeiro dos meus choques culturais de vir para o Brasil. Teve outros depois, mas essa é outra história. Depois vem a parte da atividade de direção e administração. Também, como vocês podem ver nesta mais ou menos longa listagem, eu tive cargos tanto na universidade, na reitoria, como a nível de instituto. A nível de instituto, vamos dizer, eu cheguei a ser vice-diretor. Eu não cheguei mais para cima para ser diretor, porque eu tinha a fama de ser sempre contra todo mundo e era o campeão do voto vencido, né? Então, foi muito difícil até ser vice-diretor, mas eu fui chefe de departamento, coordenei várias das comissões de ensino e pós-graduação, como todo mundo deve fazer. A nível de universidade, fui membro do Conselho Universitário, do Conselho de Pesquisas, fui assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, coordenador do Centro de Pesquisa da USP, etc. Agora, a respeito disto, é importante frisar uma coisa. Eu não penso que os professores devam necessariamente cumprir atividades administrativas. Eu acho que as atividades administrativas de direção, você tem que ter uma ideia e deve saber o que você quer da universidade. Ou seja, você tem que ter uma filosofia da universidade. Não é necessário que você seja diretor, não é necessário. Você pode perfeitamente ser um bom professor e não sei. Porque, digamos, ter uma direção de administração não é assinar o ponto de férias ou assinar, vamos dizer, os gastos do orçamento, não é nada disso. É ter uma ideia de como você quer que funcione a universidade. E isso são poucas pessoas, ou vamos dizer, não são poucas, mas não são todas as pessoas que têm assim uma filosofia de como deve ser a universidade. Acho que um professor pode passar perfeitamente e fazer perfeitamente sua carreira universitária sem ter nenhuma atividade de direção ou atividade administrativa. Agora, se quer fazer, eu acho que é importante para a universidade e para a comunidade que você saiba aonde vai. Não é só assinar papéis e assinar portarias, etc. E então, outras atividades, obviamente, todo mundo tem, ou mais ou menos tem, assessorias científicas, todos nós praticamente somos assessores, CNPq, FAPESP, FINEP, Ministério. Eu fiz também avaliação de curso de Química no interior do Brasil para o Ministério, revisor de artigos para revistas nacionais, levaria talvez 20, 30 slides para colocar todos os nomes, e participação de banca de pós-graduação, concursos diversos. Essas são atividades que considero que são rotineiras para qualquer professor. E agora estou em branco, significa que agora vou começar a falar da parte da pesquisa. A pesquisa que a gente fez é importante de um certo ponto de vista. Eu acho que poucas das pesquisas que nós fazemos são de importância transcendental. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas eu acho que para ter uma pesquisa transcendental, você realmente precisa de uma infraestrutura muito grande e de uma dedicação muito grande. Pode ser que algumas que se fazem sejam importantes, mas em geral, pelo menos a minha, a pesquisa que fiz no meu grupo, eu acho que não significa muito mais que colocar talvez um pequeno tijolinho numa grande estrutura
da ciência, ou da química, ou da fotoquímica. É importante da pesquisa é que mantenha o professor atualizado. Se o professor não faz pesquisa, quer dizer que não lê artigos, não lê como a ciência vai avançando. Então, para avançar no pensamento lógico, você tem que ter uma atividade de pesquisa que te permite e permite a teus alunos desenvolver um raciocínio lógico, que é o que às vezes falta na nossa sociedade. Então, os temas que a gente abordou durante todos estes 50 anos vão desde estudos em cromatografia, passando por todo isto, hasta compostos para transporte de anticancerígenos que desenvolvimos aqui. Vocês são vários assuntos, e como vamos ver a continuação, praticamente todos esses assuntos estão de alguma forma ligados entre si. E aqui vem outro ponto importante. Eu acho que o ponto importante é que nós devemos pensar, quando fazemos pesquisa, qual é a questão da pesquisa pode influenciar outra linha de pesquisa. Então, como eu tinha falado, eu já tinha uma experiência em cinética de fase gasosa, solução. Então, as duas coisas, ou a primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui no IFSC, naquela época da IFSC, não da IQSC, que tínhamos no laboratório? Não tínhamos nada. Basicamente, eu consegui, como primeira coisa, comprar, ou fazer comprar, um cromatógrafo de gases. Então, aquela pesquisa que eu já tinha feito em Venezuela sobre cromatografia, a gente extendeu e começamos a correlacionar a absorção de gases sobre suportes cromatográficos em função dos momentos dipolares das substâncias que eram absorvidas. E isso fizemos a través de uns cálculos quânticos simples que se faziam naquela época. Então, pudimos correlacionar tempos de retenção e forma dos picos de absorção em função do que calculávamos quanticamente. Este foi um trabalho que publicamos, nós publicamos ayer, que talvez uns 10 trabalhos em revistas de cromatografia. E o que tinha disponível nesse momento era um grupo com o qual fizemos amizade pessoal com o professor Robert de Groot. E ele era especialista em química orgânica. E no laboratório dele, o que tinha disponível era corantes, eu não sei como eles tinham conseguido, mas tinha um monte de corantes diferentes, e ligninas. Então, essas eram duas coisas que tínhamos, e tinha a parte de, cromatografia. Então começamos a trabalhar sobre isso. Fizemos alguns trabalhos de ligninas, alguns trabalhos também de cinética em solução, mas chegou um certo momento no qual eu deixei de sentir-me à vontade trabalhando na área de química orgânica, aplicada basicamente, porque o Robert gostava muito de mexer com as ligninas e tinha muito interesse em coisas aplicadas, e devido à minha formação um pouco, vamos dizer, mais acadêmica, eu não me sentia à vontade. Então decidi que ia mudar, ou formar um novo grupo, e aí decidi dedicar-me à fotoquímica.
Então não foi assim uma decisão intempestiva e, bom, agora eu vou fazer fotoquímica, não. Eu decidi que ia fazer fotoquímica e a primeira coisa que fiz um estágio de 3 meses no Max Planck Institute de Fotoquímica na Alemanha para aprender as técnicas, saber como a gente tinha que trabalhar, que tinha que fazer, e isso me levou a poder trabalhar nisso, então, em fotoquímica. O primeiro que fizemos é, por um lado, fizemos fotoquímica de ligninas, ou seja, a gente pegou um substrato que tínhamos no laboratório, que eram as ligninas, e fizemos a fotoquímica delas. A fotoquímica delas não era muito conhecido, e era o processo, para quem não sabe, a lignina é a parte do papel que fica amarela, né? Ou seja, na madeira tem celulose e lignina, a celulose se usa para fazer o papel e a lignina se descarta. E uma boa parte da lignina, com a luz, fica amarela. Então, quando você deixa papel de jornal, que é um papel que não é muito, que não é um papel de boa qualidade, ele fica amarelo, devido às reações da lignina com a luz solar. Então, a gente publicou por primeira vez a fotoquímica da lignina. Temos, não sei, talvez uns 10 trabalhos sobre isso, também sobre fotoquímica da lignina. E, por outro lado, pegamos os corantes que estavam disponíveis em algum lado, aí, aqui, e fizemos fotoquímica de corantes. A fotoquímica de corantes é realmente a coisa que nos levou mais longe nos nossos estudos. Basicamente, começando fazendo uma fotoquímica muito simples, como esses corantes podem ser usados, ou usamos, como sondas para estudar outras coisas. Por exemplo, para estudar sistemas microheterogêneos, como micelas, polieletrólitos associados, hidrótopos, etc. Este foi um tema que deu muitos trabalhos publicados, talvez a metade ou mais da metade de nossos trabalhos publicados foram sobre estas aplicações, certo, de corantes, através usados como sondas, como a fotoquímica dos corantes permite, na fotoquímica aparecem radicais livres, a gente pode usar usamos esses corantes como fotoiniciadores para obter polímeros. Então, muitos de nossos trabalhos acabaram sendo trabalhos nos quais estudamos as fotoquímicas para fazer fotopolimerizações e obter polímeros nessa forma. Na parte de fotoquímica da fotopolimerização, fizemos uns trabalhos bastante interessantes até que foram capa de revista, na qual estudávamos as reações elementares do processo e comparávamos com a fotoquímica ou a fotopolimerização global. Ou seja, estudávamos cada um dos processos elementares da reação total, fazíamos um mecanismo e desse podíamos obter a fotoquímica, ou seja, a cinética global de polimerização. Também apareceram as argilas em nosso panorama e começamos a combinar argilas e ver como os corantes se comportam sobre as argilas, como formam agregados que podem ser dímeros, trímeros, de diferentes formas. Então fizemos os estudos usando
corantes absorbidos sobre argilas. Los polímeros, teníamos estudiado polímeros y obviamente como usábamos luz, muchos polímeros y muchas sustancias sufren fotodegradación. Entonces la fotodegradación es un proceso obvio que a gente tenía que estudiar si teníamos estudiado polímeros y teníamos en presencia de luz. También combinamos polímeros con argilas para formar compósitos de otros tipos. Finalmente, en algún momento, decidimos nos dedicar también a los biopolímeros, que obviamente las ligninas eran biopolímeros, y también estudios con quitosanas que están indicadas aquí. Bueno, y esto da así un panorama general de lo que a gente fez en fotoquímica. Ainda no menciona aquí, tivemos algunos trabajos de fotoquímica inorgánica también, ayudando a algunas personas y orientando a algunos alumnos, de algunos usando boranos y demás cosas, demás compuestos. Y finalmente aquí muestro cómo cada una de estas partes puede llevar a alguna aplicación práctica, que en muchos casos no dio certa, mas que era una posibilidad. No caso de las ligninas, usar las ligninas separadas de la madera, usar como dispersantes para corantes. Esta fue la primera patente que fue do antiguo Ivkiski y después Ikiski, ¿no? Fue la primera patente. Otras cosas, por ejemplo, aquí, las pilas fotogalvánicas, que era una forma inicialmente que se pensaba que podría competir con aprovechamiento de luz solar, mas finalmente no dio mucho certo, mas nos hicimos varios trabajos sobre esto. Los polímeros fueron usados, vamos a decir, la gente usa con materiales dentales para usar las polimerizaciones, los dentistas usan polímeros. Entonces, el proceso de fotopolimerización, que es lo mismo que nos usábamos usando algunos corantes. Nos tenemos varios trabajos publicados en revistas de odontología. Tuvimos una colaboración, o tenemos ainda una colaboración con pessoal da odontologia de Rio de Janeiro, y fue un tema que abordamos con bastante frecuencia, y hallo que tal vez uns 25, 30 trabajos do grupo sejam nesta área. Também, outra coisa, transporte de drogas, um dos últimos trabalhos que orienté foi sobre uma modificação de quitosana que servia para transporte de anticancerígenos. Então, o aluno sintetizou umas quitosanas modificadas que tinham diferentes estruturas dependendo do pH. Então, o anticancerígeno se podia incluir dentro de essa quitosana modificada, era transportado pela sangue e quando chegava na região do câncer, que tem um pH mais baixo, se abria a estrutura e podia soltar o anticancerígeno. Esse foi o último trabalho que orientei ao aluno de doutorado. Tenho que dizer que todo isto, vamos a decir, estas também duas outras coisas, efecto antimicrobial de alguns compostos de quitosana e a fotoimagem usado para impressão 3D, polímeros usados para impressão 3D,
son básicamente desenvolvimentos no grupos de pesquisa, mas basicamente mais orientados ou dirigidos pela Carla que por mim. Então, no que tienen todo esto, y es importante frisar que en todo ese trabajo prácticamente que estoy mostrando, parte mía y una parte importante también da Carla, que quiero agradecer públicamente por ter colaborado de una forma tan continua y con el grupo. Y también a Alessandra, que también fue muy importante no mantenimiento do grupo, do laboratorio. También agora vendo como a gente pode fazer todo isto, que a gente tem que ter colaborações, vamos dizer, tem que trabalhar junto com outros grupos que trabalham na mesma área. Você não pode ser um pesquisador individual que faz a coisa no teu laboratório sem colaborar conosco. Então, aqui tem toda uma série de laboratórios ou universidades, institutos de pesquisa, com os quais colaboramos. E o que quero frisar aqui, que praticamente em todos estes lugares, alunos de nosso que eu orientei, ou que foram orientados no grupo, fizeram estágios ou de sándwich no doutorado ou de pós-doutorado. Praticamente todos eles, em todos estes lugares, teve alunos de nosso grupo trabalhando. Ou seja, que a parte importante da colaboração científica, além de ser, digamos, feedback que a gente pode fazer com outros grupos, é também importante para que nossos alunos, que, digamos, é o objetivo da universidade, tenham também um conhecimento e experiências em outros lugares. Por aqui, os equipamentos, nós começamos com equipamentos muito simples e depois, vamos dizer, actualmente temos disponíveis equipamentos que vão até nanosegundos y lámparas, filtros, sistemas, todo tipo que actualmente está en nuestro laboratorio. Obviamente no inicio no se tenía nada y conseguimos ter todo esto. A grande vantagem que eu tive quando cheguei no Brasil é que tinha uma filosofia de apoio à ciência através do CNPq e da FAPESP, que nos permitiu equipar e obter bolsas durante muito tempo e muito mais do que eu estimo que é atualmente, né? Então, a gente pode comprar um monte desses equipamentos, pode conseguir bolsa para alunos e também bolsa para nós e auxílios, etc. Bom, aqui é um resumo, né? 150 trabalhos publicados em revistas científicas, talvez 300 comunicações em congressos nacionais e internacionais. Eu não contava eles, porque praticamente o que a gente coloca nos congressos é o mesmo que publica depois. Então, não sei exatamente o número. Participação, apresentação em todos os congressos e simpósios nacionais e internacionais de fotoquímica em todos esses anos. E aqui, finalmente, a parte que mais me satisfaz e que mais me dá uma sensação de ter feito algo útil para o país que me acolheu, vamos dizer, quando momentos difíceis de minha vida, orientação de 47 teses, 200 orientações de iniciação científica, mais ou menos, e a gente fez um trabalho de ver quantos pós-graduados
tinham meus pós-graduandos. Ou seja, isso dá que meus netos seriam científicos, são 400 mais ou menos. E contando esses netos, são 1.500 papers publicados por mim, meus ex-alunos e, finalmente, para aqueles que acham que a universidade tem que se dedicar também a fazer coisas úteis, entre todos, entre eu e meus ex-graduados, tem 42 patentes concedidas ou pedidas, etc. E neste último mapa, eu mostro a distribuição de meus ex-graduados. Praticamente dos 47 ex-graduados que tenho, a maioria, exceto 4, são professores em universidades federais ou trabalham em universidades federais. Ou seja, que minha actuação foi mais no sentido de formar quadros científicos para prover universidades que para ter pessoas na indústria, embora tenha alguns que trabalham na indústria. Mas tem desde Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, passando praticamente por todos os estados do Brasil, ex-alunos meus que se formaram. Então, essa é uma coisa que me cheia de orgulho também de poder ter feito isto. Finalmente, eu quero agradecer à USP, que me acolheu e me permitiu fazer, digamos, tudo isto que contei, embora, vamos, a USP, que eu conheci naquela época, era muito diferente, a possibilidade de, em algum momento, discutir alguma coisa, mas certamente a universidade mais importante do Brasil e talvez de Latinoamérica nesse momento, o CNPq, a PESP, FINEP, que me deram apoio financeiro em toda essa época, e para não esquecer, quem sempre me apoiou para conseguir tudo e fica ao meu lado, é a Beatriz. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela apresentação, professor. Muito obrigado a Beatriz, né? Responsável por tudo, né? Corresponsável por tudo. E agora a gente pode passar, se o senhor tiver disponibilidade para algumas perguntas, algumas coisas. Eu tenho algumas muito provocativas, né? Mas vou deixar para o final. Então está aberto quem tiver alguma pergunta para fazer, algum ponto para destacar. Só atualizar o professor Arthur sobre o choque cultural que ele mencionou. Foi que o senhor estava muito à vontade e chamou de Miguel, ao invés do professor Neumann. Ele ficou um pouco surpreso, porque eu não estava acostumado. Então foi essa a última história. Foi essa a última história, então. Chegava Ernesto e Luiz Alberto, o último volume de tango para a rua e para a linda perto atrás da Mata Brava. Fui no casamento desse moço aqui. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Miguel. Boa tarde à família. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Que conselho o senhor daria para esses jovens, principalmente os que estão na graduação agora, que gostam, né, têm interesse pela iniciação científica? Qual o conselho que o senhor daria para esse aluno? O importante é a lógica, ou seja, é a dedicação. Ou seja, certamente hoje em dia acho que as pessoas têm muita mais, vamos dizer, oportunidade de fazer outras coisas que estudar química, né? Então, importante é a dedicação, né? A única coisa que a gente pode falar se você se dedica e tem isso como objetivo, você vai chegar. Agora, tomar um curso universitário como, digamos, uma atividade lateral não dá.
obviamente, né, e aqui vai uma das minhas ideias, se você é estudante na USP, ou talvez em alguma outra das universidades oficiais, é uma coisa. Ou seja, se você tem outras ideias, você pode ir nessas universidades tipo supermercado, né? Que você faz um curso à distância, e você dedica 2 horas por dia frente ao computador. Então você vai acabar com um diploma que em realidade não serve para nada, porque a maioria acaba como vendedor na loja, vamos dizer. Então, mas se quer fazer algo sério, tem que se dedicar. Tem que estudar 8 horas por dia e abrir mão de um monte de coisas que hoje em dia atraem as pessoas, aos jovens. Talvez eu tenha uma para o senhor, professor. O senhor começou as atividades aqui no nosso instituto na década de 70, no início da década de 70. Então, a situação que tínhamos na ocasião de infraestrutura, de pessoal, ninguém conseguiria vislumbrar que São Carlos ia se tornar a cidade que se tornou, não é, a potência, principalmente com esse berço da fisicoquímica que calhou de ser iniciado aqui com uma origem completamente diferente que o IQ em São Paulo teve, por exemplo. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, quer dizer, olhando para trás, por esses 50 anos, quer dizer, o que o senhor imaginava que seria o Instituto quando vocês começaram aqui e como o senhor vê o Instituto para os próximos 50 anos? Quando eu cheguei aqui, faz 50 anos, não sabia de nada. E não havia nada. Eu acho que fomos uma série de pessoas. Se você vê, quando eu cheguei, o departamento de Química estava formado por 2 professores brasileiros, que era o professor Edson Rodrigues e a senhora, a esposa dele, 3 belgas, 4 argentinos, um bielorrusso, não, depois veio, não era chileno, era jugoslavo. E depois também apareceu um coreano. Então tinha diferentes formas de ser e tinha assim uma mistura que ao mesmo tempo que criava conflitos, e que teve conflitos bastante fortes, vamos dizer, permitia que a gente tentava ser melhor que os outros. Então isso se expandiu, digamos, se expandiram os conflitos, por um lado, mas também se expandiu, digamos, a vontade de se sobressair. E isso acho que foi a base de como cresceu o Instituto. Ou seja, eu estou muito feliz de ver atualmente um instituto de 60, 70 professores. Quando chegamos à Química, éramos 10, acho, uma coisa assim. Respeito do futuro, eu tenho muito medo. Eu tenho medo porque estou vendo que a universidade, devido a certas políticas com as quais eu não concordo muito, está deixando de ser uma instituição de ensino e de formação de quadro para converter-se quase na instituição social. Então, eu não concordo muito com isso, eu tenho medo. Eu acho que a universidade tem uma palavra que para mim deveria ser, ou é sinônimo de universidade, que é meritocracia. Se você não tem meritocracia, a universidade não vai avançar. Eu vejo que cada vez se está dando menos importância a isso. Não é, digamos, uma opinião atualmente muito compartilhada por muitos dirigentes, mas eu penso assim. Muito bom, professor. Muito obrigado. A ideia dessa pergunta foi que, para avaliar o nosso trabalho, precisamos de um certo distanciamento, de um certo tempo. Então, tudo isso que está acontecendo na Universidade Mundial, que isso não é uma mania brasileira, isso aqui só vai ser avaliado muito na frente, né? E muitas vezes os responsáveis pela derrocada da universidade que nos trouxe até aqui
talvez a gente não encontre os responsáveis no futuro para assumir o desastre que está a caminho, né? Mas terminemos de forma mais otimista, eu diria. Mais alguma pergunta, por favor, pessoal? Devidamente de calça hoje, então vamos para a pergunta. Tem uma coisa que foi importante. Agora uma declaração minha, talvez o Edson reforce, com certeza. Uma das coisas que nós temos, né, nós dois temos, o DNA. Mas o que nós aprendemos de trabalhar sério, de não acreditar no primeiro resultado que a gente tinha, as discussões em aula foram muito valiosas. As discussões em cinética, na graduação a gente aprendeu quântica, tá, contigo. Cinética, depois cinética na pós, tá? Fora isso, as discussões. E nós também aprendemos uma coisa, a criar calo nas costas, né? Porque primeiro eram vocês dando burdoada, depois era o resto, né? Mas isso faz uma diferença tremenda. O contato que a gente tinha direto. Você lembra das festas de Natal que a gente tinha? Olha só. Imagina, isso daí é uma foto que eu tenho guardada na minha mente. Ernesto e Regina Santos trocando presente de Natal e dando beijinho um no outro. Não, cara, isso daí era impressionante. Era um quebra-pau tremendo, né? Mas no final, certo, a gente era como uma família. Nós não trabalhávamos com equipamento de ensino. A gente trabalhava com os equipamentos de pesquisa. Então, por exemplo, o primeiro osciloscópio, né, que veio, aquela monstruosidade grande, tudo que era o orgulho do Edson Rodrigues, a gente foi fazer eletrônica com ele. Era pouca coisa, mas era repartido e todo mundo aprendeu a tomar cuidado, a dar valor. Eu acho que o que está faltando hoje um pouco para os alunos é dar valor. E realmente, como você fala, algumas vezes dá medo. Eu estou agora chegando na hora de fazer a travessia, né? É o tipo da coisa que fica assim, meu Deus, o que eu vou deixar? Né? A gente tem medo do que vai acontecer no futuro. Essas crianças que nem a Bianca que está chegando, né? Que se é menorzinha, não adianta a criança. Pronto. Mas, Miguel, quero te agradecer muito pela contribuição que você deu na minha formação, pelas inúmeras vezes que a gente trocou ideias, tá? Eu te agradeço muito mesmo. Obrigado. Bom, estou feliz, vamos dizer. Como eu falei, eu tive todos esses que mostrei aí, 50 pessoas que foram para diferentes lugares, que orientei. Mas, obviamente, eu acho que passaram por minhas aulas, talvez umas 2.000 pessoas. Mas das que eu lembro, vamos dizer, da primeira turma, né? Você, o Edson e como você que falou uma vez, não sei se foi você, um grupinho que eu passava aí e falavam, a aula foi boa, ele falou todo em espanhol, mas a gente entendeu. Eu pensava que falava português, né? Igual que agora. Mas o que você diz tem uma parte certa, vamos dizer. Quando você, como grupo de vocês, e nós, vamos dizer que éramos professores ou quase professores, montamos algo onde não tinha nada. Você aprende muito mais que quando você todo o que tem que fazer é apertar um botãozinho ou virar uma chave para que saiam os resultados. E hoje, cada dia, cada vez está pior, né? Ou seja, praticamente os equipamentos, eu lembro, o primeiro sistema de laser flash fotólise que tínhamos, quando não funcionava, eu abria, apertava aí umas coisinhas, funcionava. Agora não, agora saem
resultados, já todos, com todos os resultados, que significa, saiu o gráfico feito. Eu lembro dos meus tempos de estudante, eu tinha que usar regra de cálculo para fazer os cálculos que vocês talvez tenham sabido o que é, mas acho que a geração atual não. Então, vamos dizer, a geração sua, vamos dizer, aprendeu junto conosco a montar as coisas, fazer as coisas funcionar. Eu acho que hoje é muito mais difícil isso. Atualmente, a questão é muito mais interpretar dados conhecidos e ver como se conseguem os dados. E isso é uma diferença muito grande. Professor, muito obrigado. Eu gostaria só de lembrar que assim que eu cheguei aqui, né, o senhor foi o primeiro que me convidou para a comissão de pesquisa, né? Então eu agradeço muito desde então, né, pela oportunidade que o senhor me deu naquela vez lá para eu poder já ter uma participação administrativa aí. Infelizmente você não aceitou. Professor, mas eu queria retomar 2 pontos aqui, né, juntando as conversas do professor Hamilton e do professor Arthur, para dizer o seguinte: hoje cedo nós tivemos uma reunião da congregação e na hora que eu reforcei o anúncio, né, desse evento aqui, dos colóquios do IQISC, né, para comemorar os 30 anos do IQISC, eu disse que uma coisa que o senhor tinha me ensinado era que a gente tinha que aprender com o passado para a gente poder fazer uma previsão do futuro, né? Nos últimos anos aí, a nossa universidade e consequentemente, claro, o nosso instituto, né, vem gozando de uma reputação fenomenal, né? Tem aparecido a USP aí nas melhores posições, né? Em alguns rankings já caiu para números abaixo da centésima, né? E recentemente um dos últimos rankings colocou a Universidade de São Paulo como a melhor universidade da América Latina. Juntando tudo que o senhor fez com tudo isso que nós estamos vendo, colocando as pessoas que são verdadeiramente as responsáveis por tudo isso que a nossa universidade tem feito e toda essa contribuição que pessoas como o senhor e todos os nossos colegas que estão aqui hoje continuando o seu trabalho, né, têm feito em prol da nossa universidade, o que é que o senhor diria para os nossos jovens e se o senhor concordaria que o melhor produto, entre aspas, que a universidade tem que efetivamente produzir hoje e devolver para a nossa sociedade são profissionais muito bem formados por nós aqui? Sim, eu concordo com isso. Em certo momento, era importante formar quadros para as universidades, as outras universidades. Ou seja, eu acho que, na minha parte, eu ajudei ou contribuí, vamos dizer, como mostrei no último slide, certo? A formar pessoas para outras universidades, certo? Mas não pode ser, a universidade não pode ser um negócio fechado que só se autoajuda e vamos dizer, se recicla sempre nela. A universidade tem que formar os quadros para o país. Ou seja, embora eu acho que eu não tenho a disposição, e nunca tive a disposição de ir para a indústria, uma coisa assim, eu acho que não tem muito sentido atualmente pensar que, vamos dizer, como no meu caso, 80% dos alunos vão ser professores. Acho que 80% dos alunos têm que ir na sociedade, ou seja, ou ir nas indústrias, ou ir no governo, administrar o governo, que seria muito bom, certo? Se tivéssemos professores ou graduados na USP que vão no governo. Não sei se você sabe, mas possivelmente acho que
alguma coisa como 70% dos governadores de São Paulo foram formados pela USP, não? Então, essa é a coisa que a universidade tem que ir fazendo. Mas tem que formar esse pessoal da mesma forma que forma científicos ou cientistas ou professores de qualidade. Então, esses não tem muitos, vamos dizer, não tem muito sentido que todos os que formemos vão ser professores. Todos que formamos, a maioria dos que formamos, tem que ser e contribuir para a sociedade. Senão, vamos dizer, se você lembra qual era a origem das universidades, o guild, né, da Idade Média, onde o que eram os artesãos de algum ofício que ensinavam aos, como se chama agora, ensinavam aos alunos, aos aprendizes, o ofício para que fossem aprendizes, trabalhem na sociedade. E isso é realmente a origem da universidade. E deveria seguir sendo. E algumas pessoas pensam que não, mas eu penso que sim. Embora eu trabalhei em outro sentido. Eu não trabalhei no sentido de formar pessoas para a sociedade, vamos dizer, para a sociedade sim, mas não para a sociedade externa. Muito bom, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Éder, por favor. Miguel, parabéns aí pela apresentação, Beatriz, Alex também. Então, eu estou aqui pensando tudo que você falou, né? E lembrei, eu não lembrando muito que faz 40 anos esse ano que eu vim para cá. E vindo de Ribeirão Preto para cá, eu notei uma diferença muito grande. Ribeirão tinha um curso de graduação, era a mesma USP, tá? Apenas 100 quilômetros daqui, mas quando eu cheguei aqui encontrei um ambiente de pesquisa, né, que não existia em Ribeirão. Então vocês conseguiram construir esse ambiente. Você teria assim um motivo dessa diferença que a gente tem aqui, de por que essa pesquisa era tão forte aqui? O que vocês trouxeram realmente? Não, o que vocês trouxeram? Como é que vocês conseguiram plantar essa pesquisa tão forte aqui em São Carlos, na Química? Bom, como eu falei, acho que tudo é uma questão de pessoas que estavam, vamos dizer, meio perdidas e que não tinham que fazer e que queriam se sobressair em algum lugar. E encontramos um lugar bom, vamos dizer, com pessoas que responderam às nossas ideias, né? E que nos aceitaram, talvez como líderes, não no sentido de mandar, né? Mas como líderes de saber, de orientar pessoas. E acho que a coisa foi subindo. E, além do mais, eu acho que tem que reconhecer a influência, vamos dizer, do meio, vamos dizer, com todos os problemas que tinha naquela época o Brasil, mas sempre teve assim um apoio na parte de desenvolvimento tecnológico e científico. Então isso ajudou bastante. Ou seja, por mais que você tenha ideia, se não tem recursos de dinheiro, não tem recursos humanos, você não consegue. Os recursos humanos se tinha, e os recursos financeiros também. Então se pode montar uma coisa assim. Em outros lados, não sei como era. Além do mais, vamos dizer, nós, os que éramos os professores naquela época, não éramos pessoas fáceis. Muito bom, pessoal. Teríamos muito mais perguntas, né? Mas o tempo está um pouco avançado. Eu gostaria de fazer uma pequena homenagem ao professor Miguel. As palavras aqui do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em edição especial da série Colóquios e Quiz, que realizaram nessa data, prestam sua homenagem ao professor Miguel Guilhermo Neumann, por ocasião da comemoração dos 30 anos do IQUISC, São Carlos, 19 de setembro de 2024. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição.
Muito obrigado a todos. Desculpem o sotaque. Muito obrigado. Agora temos uma surpresa com a professora Maria Olímpia, que é surpresa para mim também. Então, estou ansioso, que eu não tenho ideia do que será. Muito obrigado, professora. Se não fosse assim, não seria surpresa. Não é mesmo? Então, agora, né, o professor Miguel, como eu disse, né, nós usamos o professor Miguel para homenagear todos que já passaram por aqui. Todos são importantes, né? Desde o grande cientista até a dona Olga, que nos cumprimentava com tanto carinho, né? Aqui perguntando de todo mundo, né? Então, muito obrigada a todas essas pessoas que fizeram desse instituto a grandeza que ela é hoje. E, Eduardo, você pode dar a surpresa para o professor Miguel agora, por favor? Olá, eu sou Douglas Machado. Hoje eu sou professor aqui na Universidade Federal de Jataí, aqui em Goiás, e eu fui aluno de pós-graduação do professor Miguel de mestrado e doutorado. A interação com o professor Miguel começou quando ele foi meu professor de cinética química, e desde sempre ele me encantava com toda aquela didática, aquela forma de transmitir o conhecimento e de ministrar as aulas dele. Essa interação e esse fascínio que me teve me levou depois a fazer a pós-graduação com ele, terminar todo o meu estudo de pós-graduação. E hoje eu sou professor da área de Físico-Química, no qual ministro as disciplinas de cinética, e por várias vezes eu me vejo fazendo e repetindo coisas e formas que eu lembro do professor Miguel fazendo na aula dele. E esse jeito dele tratar de interpretar os dados, interpretar os resultados, me marcou profundamente, e hoje eu percebo que muito do que eu faço na minha carreira é devido a essa interação que eu tive com o professor Miguel. Para encerrar, eu só gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive de trabalhar com o professor Miguel, dizer que ele foi muito importante para a minha formação acadêmica, para a minha carreira, e desejar a ele os estimas de maior felicidade que ele puder alcançar. Olá, Miguel. É com muita honra e gratidão poder estar aqui para lhe dizer que hoje é um dia especial, um momento dedicado a reconhecer e homenagear o professor e orientador e pessoa que você foi e que continua significando muito para mim. Sou muito grato aos caminhos da ciência que você me ensinou. Você me mostrou o que a fotoquímica seria capaz de fazer e contribuir para a nossa humanidade. Continuei a trilhar na vida acadêmica na área de espectroscopia de fluorescência, realizando um pós-doc na Unicamp e outro na Abo Academy University, na Finlândia. Depois disso, casei-me e fui aventurar na indústria química. Trabalhei por 10 anos como pesquisador na Buckman, uma empresa multinacional americana. E atualmente estou trabalhando como pesquisador e coordenador de aplicação na Dorf et al., uma empresa multinacional indiana com filial no Rio Grande do Sul. Por isso não pude estar presente, mas te deixo aqui um grande abraço. Parabéns, Miguel. É com muito orgulho que eu participo desta homenagem pelos 30 anos do Instituto de Química de São Carlos. Eu sou Ivo Correia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e cheguei ao Instituto através do professor Miguel Newman, onde eu procurava uma pesquisa sobre fotoquímica orgânica relacionadas aos meus produtos odontológicos, que eu estava estudando no doutorado. Então é com grande alegria que eu tenho essa relação até hoje com o Instituto, com o professor Miguel, com a professora Carla e toda a equipe. Então eu gostaria de agradecer e parabenizar todos do Instituto. Meu nome é Josi Antevelho Sajima, eu atualmente sou professora da Universidade Federal do Piauí e eu fui aluna de doutorado do professor Miguel de 2005 a 2009. O professor Miguel foi o responsável pela minha formação, que mostrou para mim o mundo da fotoquímica. Nos conhecemos numa SBQ por intermédio da professora Carmen, da UEL. E quando eu conheci o professor Miguel, ele me presenteou com um livro, de cinética química que eu tenho até hoje. Eu me recordo muito das aulas dele de cinética, que eram incríveis, assim como parte de uma disciplina que ele apresentava os modelos matemáticos da quântica de uma forma muito didática. E esses ensinamentos eu carrego na minha formação. Eu sou grata por todas as oportunidades que ele me ofereceu, inclusive foi através do grupo dele
que eu pude ter experiência no exterior, com um doutorado sanduíche, e essa oportunidade com o professor Malcolm Forbes perdura até hoje. Então, professor, eu quero te agradecer imensamente por o senhor ter feito parte da minha história de formação acadêmica. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito ao que o senhor me ensinou e eu espero revê-lo em breve. Um forte abraço. Oi, Miguel, tudo bem? Hoje é um dia especial, que você está sendo homenageado e essa homenagem é mais do que merecida. E eu estou passando por aqui para deixar registrado toda a nossa gratidão, toda a nossa admiração e todo o nosso respeito por você. Você foi muito, muito especial na nossa vida e nos proporcionou várias oportunidades aí no grupo de fotoquímica. E eu só tenho que agradecer. Obrigada, um grande abraço e nós te amamos, viu? Olá, Miguel. Parabéns pela homenagem. A gente fica muito feliz de fazer esse vídeo, de poder testemunhar, né, dizer o quanto você foi importante na nossa formação, o quanto foi importante para a gente passar no seu grupo de pesquisa, onde a gente teve muitas oportunidades. Quando não se falava em internacionalização, você já estava internacionalizando a gente. Então é uma homenagem muito merecida, a gente tem um carinho muito grande pelo Instituto de Química de São Carlos, onde nós tivemos nossa formação. Temos muitas saudades de todo aquele tempo do nosso grupo lá de fotoquímica. Um abraço, parabéns. Oi, Miguel. Bom dia, Miguel. Bom dia, como você está? Tudo bem? Eu gostaria de falar para você que você foi muito importante. Eu acho que eu fui o segundo orientando seu, a primeira foi a Ivani, e nós começamos lá no prédio atual da CDCC. Eu vim de reencontrar você aqui na academia do Fabião. Foi uma alegria muito grande de encontrar. Você foi muito importante na minha carreira. Eu lhe agradeço muito. Sou grato até hoje. Fala, Miguelito. A gente já se conhece faz em torno dos 12 anos aí. Eu não fui seu aluno, mas já aprendi muito com você nessa vida. Então, um grande beijo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa aí. Bom? Um beijo. Beijão, lindão. Beijão. Valeu. Tamo junto. Bom, eu sou o Willy, né? Eu fui orientado pelo professor Miguel durante o meu mestrado e doutorado, e durante esse tempo, né, eu sempre fui respeitado, fui aconselhado e incentivado a fazer pesquisa, né. Do ponto de vista profissional, eu acho que não teria outro lugar, né, senão ser um aluno do professor Miguel, né. O momento que eu mais me lembro, né, que marcou a minha vida como profissional e como pessoa, foi uma conversa que eu tive com o Miguel durante a graduação, né? Ele foi meu professor de cinética e o professor Miguel uma vez me chamou na sala dele. Nós tivemos uma conversa de 40 minutos. Foram 40 minutos de sermão. E o Miguel, ele me analisou como aluno naquela época, né? E me disse que... me deu vários conselhos, né? Mostrou como que eu poderia alavancar a minha vida, né, do ponto de vista profissional. Me aconselhou em vários pontos, como que eu poderia seguir a vida acadêmica. E aquela conversa me mudou profundamente, né, o meu comportamento como aluno também, né. Desde então, né, eu considero aquele ponto, né, como um ponto de virada, né, para o pesquisador que eu sou hoje, né. E tento passar isso para todos os meus alunos da graduação e os que fazem pesquisa comigo, né? Porque naquele momento, né, eu vi uma pessoa a quem eu até hoje, né, tenho como exemplo, né, a seguir na área acadêmica ou como profissional e como pessoa, né? O meu sentimento em relação ao Miguel é de gratidão e de carinho, né? Uma vez que eu estive com ele aí mestrado, doutorado, mais ou menos 7 anos, e nesse tempo a gente não se liga apenas do ponto de vista profissional, né? O carinho, ele existe e esse afeto pelo lado pessoal, né, continua, mesmo a gente eu ter seguido um caminho, né, como normalmente os filhos fazem, né, com os pais, né? Um momento a gente tem que sair, né? Mas o meu carinho, o meu respeito pelo Miguel sempre vai continuar, isso não acaba nunca, tá bom? Obrigado, Miguel.
Pô, tudo bem? Eu te amo. Oi, pai. Tudo bem? Estou muito feliz pela sua homenagem, mais do que merecida. Que bom, pai. Que bom saber que você é muito querido. E eu queria dizer assim, o quanto que você foi importante e é importante para minha carreira. Não é por menos que eu escolhi a carreira de professora universitária como você. Então, obrigada pelos conselhos, né, pelas conversas, sempre muito importantes para eu saber como me posicionar, como eu ser profissionalmente. E obrigada por estar comigo sempre nos momentos mais difíceis. Só quero dizer que eu te amo e que eu desejo o melhor sempre para você. Te amo muito, tá, pai? Um beijo. Oi, paizão, tudo jóia? Só tenho uma coisa para falar para você. Agradecer muito de você ser meu pai, de ter me ensinado tudo nessa vida, de conduta, como agir, ser uma pessoa correta. Eu só tenho a agradecer muito, muito, muito de ser seu filho, viu? É muito prazeroso, tá bom, meu paizão? Eu te amo muito, 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 muito. Um beijo enorme. Grande amor da minha vida. Outra vez? Para o grande amor da minha vida, parabéns e eu te adoro. Você está um gato, Miguel. Essa era a ideia. A universidade não se faz só com pesquisadores, se faz com pesquisadores e gente, aliás, não se faz só com equipamentos, desculpa, se faz com gente, né, acima de tudo, né? E agora estão todos convidados, esperam um minutinho que a gente vai servir aqui uns pãezinhos de queijo, tá bom? Obrigada, Miguel.